os jogadores podem não, logicamente, não, talvez o Michel voltando de lesão, tem alguns jogadores ainda voltando, o Sanabria fazendo sua estreia, mas de uma maneira geral, poucos tiveram a intenção de jogar, nós nos desfizemos da bola sem, às vezes, nem a pressão do adversário. Eu acho que faltou muita coisa no dia de hoje. É triste ter que vir aqui conversar com vocês, porque não há por onde eu tirar um momento do jogo do qual a gente faça por merecer o resultado. Com exceção feita a defesa em linha baixa, que funcionou bastante durante muito tempo. Eles também criaram muito pouco. O Fluminense, em matéria de entrar dentro da nossa área, criaram muito pouco. Faltou desatenção. O Thiago não pode estar sozinho, livre de marcação individualizada. Nós marcamos, se você pegar você vai marcar o jogo inteiro. O Thiago com marcação individualizada, mesmo nas faltas laterais, não teve marcação na hora do jogo. Então, assim, uma infelicidade, eu acho, no pênalti, no lance do pênalti, porque uma bola que não tinha, era uma bola fraca, sem nexo, mas levantou o braço, a bola bate no braço. Então, assim, uma combinação de erros grotescos, fatais, ou azar, nesse sentido, e com a bola, aí sim, nós não fizemos nada, praticamente nada. Boa noite, Rogério aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você falasse um pouco do clima do vestiário com o jogo. Uma bosta, uma merda, cara, o clima do vestiário. Se for essa, o que você chegou a falar com eles? Não falei nada com ninguém. Não falei nada com ninguém. Ainda não reuni com os jogadores. Rogério, boa noite. Eduardo Manzac Esportivo, como você mesmo nos disse aqui, sua equipe não jogou nada, faltou criatividade. O que você atribui da sua equipe a essa falta de criatividade? Talvez precisamos de mais personalidade, ganhar mais peso de jogo, de jogos decisivos, principalmente em campeonatos de mata-mata e especialmente nos jogos fora de casa, já que em casa a gente sempre entrega bons jogos, né? Podemos até, como foi na Libertadores, perder um jogo pro Nacional, mas em casa a gente sempre entrega bons jogos e fora de casa, hora ou outra, a gente não consegue jogar e muitas vezes, como foi o caso hoje, nem competir. Aqui, Rogério, boa noite, Lucas Basílio do Tic Tac Esportes. Eu queria saber o que faltou para o Bahia faltou tudo, fera, tudo, faltou tudo. Ter isso no desempenho ofensivo da equipe, visto que não conseguiu em nenhum momento do jogo propor, né? Acabei de explicar, uma disputa não tenho maior nada que reclamar porque não conseguimos ter a bola, não conseguimos jogar, não conseguimos conectar passes, não conseguimos nos aproximar para jogar. E o time, por mais que possa faltar peças, mas esse time mesmo já jogou junto outras vezes. Então realmente faltou competir, faltou tudo para a gente. Ofensivamente, eu não sei nem se nós tivemos uma grande oportunidade de gol ofensivo. Acho que nem tivemos uma oportunidade clara de gol. Ofensivamente faltou tudo. Defensivamente, ainda nós conseguimos afastar o Fluminense da zona de perigo da nossa área. Entraram com uma bola cruzada ou outra. O pênalti, eu acho que é uma fatalidade que leva o primeiro gol. Se eles demoram um pouquinho mais, a torcida já ia começar a pressionar. Mas ofensivamente nós não jogamos nada. Ok? Rogério. Boa noite, Rogério. Infelizmente não é uma grande hoje para nós, torcedores do Bahia, mas paciência, né? Vida que segue, tem aí o Brasileirão pela frente. Mas a minha pergunta é sobre a nossa torcida, o torcedor do Bahia. Veio aqui no Maracanã, fez uma festa bonita, foram 2, 3 mil pessoas que estiveram aqui, assim como no Beira-Rio. Como é que a gente pode hoje motivar esse torcedor, obviamente que com desempenho que não foi muito bom como você A gente tinha uma chance de motivar que era competindo e ganhando, nós não fizemos. Não temos como motivar o torcedor. O torcedor veio, grande número aqui, assim como foi agora em Sergipe também, teve em grande número. E nós não conseguimos, produzimos zero ofensivamente, não tivemos nada ofensivamente. Não tivemos combinação de jogo, não tivemos jogada individual, não tivemos nada. E o que o Renato Copeiro está pensando para os próximos jogos? Vamos por parte, né? Eu acho que em primeiro lugar nós temos que, como você mesmo falou, valorizar bastante a nossa classificação. Muita gente critica o meu grupo. Nós pegamos nas oitavas o Internacional, que é uma potência do futebol brasileiro, eliminamos. Depois pegamos o Bahia nas quartas, eliminamos. Então, acima de tudo, que dar os parabéns pro meu grupo. Continuo acreditando. Nós estamos andando em 3 competições e não é nada fácil. Nós tivemos agora a parada FIFA. Eu dei 4 dias de folga pro grupo, porque eles precisavam, até porque a gente estava numa sequência direta desde da Copa do Mundo. E tive a oportunidade de treinar 4, 5 dias, principalmente a parte tática. Então, resultou hoje, foi um domínio total do Fluminense sobre o Bahia. Tivemos tempo durante a semana para que a gente pudesse treinar a bola parada, jogadas ensaiadas. Nós fizemos bastante isso na última segunda-feira. E o gol, inclusive, saiu da bola parada.
Então, o que eu quero falar com isso? Quero falar que tem muitos clubes no Brasil que levam vantagem no momento porque jogam uma vez por semana. A gente vem numa sequência a cada 3 dias disputando jogos decisivos em 3 competições, fora o desgaste que a gente veio da Copa do Mundo. Nós sabíamos que o Bahia iria jogar hoje numa linha de 4-5-1, iam se defender bem, como eles costumam fazer. Por isso que nós treinamos bastante a parte tática da maneira para a gente quebrar essas linhas deles. Não quebramos tanto no primeiro tempo, nós mudamos a nossa maneira de jogar o segundo tempo. Conseguimos quebrar, conseguimos achar os espaços que a gente treinou e conseguimos fazer os 2 gols. Então, quando eu falo para vocês que a gente precisa de vez em quando tempo a mais para treinar, é isso. Porque a cada 3 dias, no dia seguinte, o pessoal faz o gelo, faz a massagem, 2 dias depois o pessoal tem que treinar só 10, 15 minutos, no terceiro dia eu já estou em campo de novo. Então fica difícil dos jogadores, são seres humanos, de toda hora estarem jogando bem, correndo. Por isso que eu mudo a equipe para não perder ninguém, procuro dar oportunidades para todo mundo. É necessário fazer essa mesclagem no grupo, porque senão ninguém aguenta. E hoje o Fluminense mais uma vez foi superior ao Bahia, os números estão aí. Eu já tinha gostado e elogiado bastante a minha equipe lá em Salvador. Na minha opinião, nós somos melhores que o Bahia lá também. Medimos força com um grande clube, um grande time do futebol brasileiro e eliminamos eles. Então o meu grupo está de parabéns por tudo que eles fizeram, pela concentração, pelo foco que eles tiveram durante os 90 minutos, que quando eu perco, eu falo para vocês que o que eu mais cobro é o foco durante o tempo todo. E quando os jogadores não estão focados, quando 1 ou 2 não estão focados, a conta chega. Muitos jogos no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e mesmo na Sul-Americana a gente tomou gols porque todo mundo não estava focado. E hoje o pessoal ficou focado o tempo todo, foi o que eu mais cobrei deles durante esses dias. E deu no que deu. Então, estou muito feliz pelo meu grupo, estão de parabéns pelo que eles fizeram. E não gosto de falar de ninguém individualmente, nunca, mas me dá prazer de ver o Thiago Silva jogar. Foi um monstro de novo, jogou muito, é um líder. Quando falo, que não é problema mesmo, mas quando falo que ele ainda merece disputar uma Copa do Mundo, eu não falo à toa. Hoje ele deu mais uma aula de futebol. Renato, Marcelo Neves, Clubesport.com, parabéns pela classificação. Numa das coletivas que a gente estava aqui, você falou que foi perguntado se o Fluminense seria um time de Copas, você falou que não prioriza nenhuma competição, mas se chegasse na semifinal, repensaria a respeito. Agora o Fluminense está na semifinal. Você já tem tempo para repensar? O Fluminense de fato vai ser um time de Copas nessa temporada? O importante e o mais importante é que nós avançamos hoje, né? Então, essa tua pergunta, sim, agora sim, porque vou te adiantar, inclusive, que você deve saber, né? Porque a semifinal é dia 10 e 14 de dezembro. Até lá o Campeonato Brasileiro já acabou. Então a gente vai assistir a Copa do Brasil agora, entendeu? E depois a gente vai, pode ter certeza, voltar a pensar nela. Até lá, no próximo sábado, nós temos o Corinthians no Campeonato Brasileiro. E na próxima terça-feira a gente já tem a Sul-Americana, que a gente vai mirar também a Sul-Americana. Mas não vão deixar o Campeonato Brasileiro de lado. Então, quando muita gente que muda a equipe para jogar o Campeonato Brasileiro, muita gente acha que não é necessário. Sim, é necessário, por causa do desgaste. Porque se eu estou mudando, eu confio em todo mundo. Eu falo para vocês, as oportunidades chegam para o jogador tem que estar preparado. Então, se nós estamos andando nas 3 competições, é porque os jogadores, o grupo todo, quem entra, não importa se começa, se entra, não importa se é Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, eles estão dando conta de um recado. É isso que eu quero deles. Então, a partir de amanhã, hoje vamos comemorar sim, e a partir da manhã a gente já pensa no Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E aí sim, a partir de domingo, que a gente vai treinar também, a gente volta a pensar na Sul-Americana. Mas a Copa do Brasil, como eu já te falei, está lá para depois do Campeonato Brasileiro. Então, nós temos um bom discurso até lá, porque nós temos já uma semifinal de uma das Copas. O Fluminense conseguiu o objetivo classificado, muito graças a Thiago Silva, que com a sua experiência, o amor ao clube e a maneira profissional como ele se comporta, ontem talvez tenha sido o cara do jogo. E a gente viu o Canóbio também na hora de cobrar penalidade, muito seguro, muito confiante. E o Fluminense segue na Copa do Brasil e espera por um adversário carioca. Renata, e eu não entendi a postura do Bahia ontem. O Bahia parece que veio aqui para se defender, lá no Rio de Janeiro, para se defender, não quis jogar realmente. Você vê o primeiro tempo, o bloco baixo ali, defendendo só, saindo esporadicamente para o ataque. Então, eu acho que o Bahia deixou muito a desejar. E o Fluminense aproveitou muito bem no primeiro tempo do lado direito, com o Guga e com o Canóbio. Então, explorou bastante aquele lado ali, não saiu o gol. Mas aí, no segundo tempo, o Renato foi inteligente. Coloca o Canóbio do outro lado, né? E aí coloca o Acosta para jogar, e aí solta mais o time, coloca o Serna pro lado direito. Então, acho que o Fluminense foi merecedor pela ineficiência do Bahia também. Porque se jogasse de igual para igual, ia ser um jogo mais duro do que foi. Então, o Fluminense é um time que está mostrando que no mata-mata é um time diferente, é um time que sabe jogar esse tipo de competição. E o Bahia, claro, que ainda vai se prezar agora no Campeonato Brasileiro,
mas tem condições sim de repente buscar uma vaga na Libertadores. Ronaldão, o que você pode falar do Fluminense classificado e seu próximo adversário também no Campeonato Brasileiro? Eu já esperava, né, menina Renata? Ontem meu palpite era 2-0 pelo fato do Fluminense... Parabéns, irmão, você acertou. Acertei Corinthians e acertei o Fluminense. Pelo fato do Fluminense jogar em casa e ir pra cima. Eu já sabia que o Fluminense ia pra cima. O Renato não iria esperar. E o que me surpreendeu, assim como tá falando o Edu, que o Rogério Ceni foi esperando. E o time, começou já com 7 minutos, já com chance de gol. O Canóbio só não acertou o gol porque foi fominha algumas vezes. E na hora de cruzar ele queria bater pro gol, ele ficou indeciso. Porque já era para ter começado a abrir o placar nos primeiros minutos. Então, a forma de jogar e a forma da leitura dos dois treinadores, eu saberia. Todo mundo sabe que o Renato não ia deixar barato. Perdeu a primeira, ele ia ir para cima. E o Rogério Ceni demorou para sentir o seu time. E aí, no segundo tempo, o Renato, com as mudanças que fez, até de inversão de jogada, não de inversão de jogadores, mas de colocação dentro de campo, da formatação. O jogo ele aberto. muda, o jogo aberto que ele fez, ele conseguiu o resultado. Então, no Rio de Janeiro, o Fluminense é isso aí, é essa batalha aí que o cara vai enfrentar. Qualquer time que for lá vai enfrentar esse time e essa torcida aí, ó, alucinante. Ontem os dois mandantes da Copa do Brasil se deram bem. Quem jogou diante da torcida acabou se classificando. Mas acho que o Fluminense, pela seriedade, pela maneira como ele encarou e como ele executou a partida, ele acabou merecendo o resultado, Cicinho. E o Rogério Ceni muito bravo, porque o Bahia foi uma presa fácil. Exatamente. E o Fluminense merecia até mais, né? Pelo baixo rendimento da equipe do Bahia. Foi algo até que o Rogério Ceni citou na coletiva. Falou até num tom assim mais áspero, que não tinha conversado ainda com os jogadores, né? E soltou algumas palavras assim que não há nem necessidade de falar, mas sim demonstra a indignação do Rogério Ceni. E acredito que o torcedor do Bahia também pela postura dos jogadores, porque quando foi exigido assim um nível acima, como foi na Libertadores, o Bahia não prosseguiu. E agora também na Copa do Brasil tinha a oportunidade de passar, né, para a semifinal e também deixou a desejar. Ganhou do Confiança, mas é uma equipe bem menor. Mas assim, o Bahia ficou devendo muito nesse jogo. Mérito para o Renato Gaúcho e também para a equipe do Fluminense, liderado por esse capitão que acredito que vai estar na Copa do Mundo, porque é um dos melhores zagueiros que a gente tem, corre muito e demonstrou isso no Mundial de Clubes, não foi só aqui no Campeonato Brasileiro e agora nesse jogo da Copa do Brasil, não. Liderou o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes contra grandes equipes. Você foi além agora, pensando em Copa do Mundo já. Thiago Silva, aliás, não precisa ser testado, já é um cara respeitado na Europa, uma carreira das melhores.